sobre lendas vivas e um Deus morto-vivo. O tempo, para a Rosa Azul, havia se movido como melaço subindo a colina. Elas receberam aposentos que faziam a casa nobre de Laqueus parecer um chiqueiro sujo, e que fazia o palácio de Renner parecer um barraco de indigente na floresta. As camas eram tão confortáveis como se estivessem sendo embaladas por asas de anjo, e a comida era tão suntuosa quanto qualquer um poderia pedir, mas o maior choque foi a Queno sem máscara, a sua baixinha, a sua Evilei. Elas finalmente viram seu lindo rosto, e ouviram sua linda voz sem sua máscara, mas o que elas nunca tinham visto antes era o brilho confortável que ela exibia enquanto elas se acomodavam no conforto da casa do rei feiticeiro. Enquanto relaxavam juntas em um banho quente e profundo, Laqueus não conseguia tirar os olhos de Queno, levando a pequena princesa vampira a olhar para ela com curiosidade, e perguntar: "Tenho algo no meu rosto?" Laqueus balançou a cabeça, como se estivesse saindo de seu devaneio. "Então, o que é?" Queno perguntou suavemente. "Eu perguntaria se você está bem. Mas claramente esse é o caso, então. Eu acho que minha pergunta é: por que você está tão bem? Eu nunca vi você assim." Laqueus perguntou, e disse a ela com uma voz confusa. "Oh!" Queno disse, e o resto da Rosa Azul olhou para ela. "Eu acho. Bem, como eu coloco isso?" Ela perguntou a si mesma, e pensou por um momento. "Quando Neia nos chamou, e atendemos. Vimos coisas horríveis, não é?" Queno perguntou à sua equipe, que atraiu olhares sombrios, e acenos de cabeça. "Os lugares de tortura. Deuses, as covas. As mulheres abusadas, as crianças aterrorizadas, os homens mutilados, os bordéis que invadimos. Foi a primeira vez na minha vida que realmente gostei de matar humanos, porque nunca na minha vida eu já tive tanta certeza de que as pessoas mereciam morrer. Acho que parte disso é porque fizemos inequivocamente a coisa certa lá. Mas é mais do que isso. Laqueus, por que você não hesitou em concordar com a destruição daquela cidade?" Laqueus fez uma pausa. "Eu vi o que Remédios fez, e eu vi o que aquelas pessoas estavam fazendo. Eles estavam massacrando civis, eles estavam massacrando os jovens, os velhos, e eu vi como eram aqueles que eles estavam matando. As mutilações, a quase nudez. Foi o suficiente para me fazer pensar que aquilo, como é que eles estavam chamando isso? Heteromorfismo espiritual era realmente real. Eles podem ter se parecido com pessoas, mas suas ações eram mais como monstros. Mas por que tantos?" Queno perguntou. "Afinal, era uma cidade inteira, os guardas com certeza, eu entendo, mas a população. Quando nos separamos, quantos pontos de chicotada vocês viram?" Ela perguntou a Gagarin e às gêmeas. "Muitos", disse Tia. "Muitos", acrescentou Tina. "Mais de um já era ruim o suficiente, encontrei alguém ainda em um, coitado." A caixa de moedas estava perto dele, ele era um entretenimento vivo, as pessoas jogavam dinheiro na caixa apenas para ter a chance de machucá-lo. Gagarin disse com um estremecimento. Ela jogou um pouco da água quente no rosto, e passou os dedos pelos cabelos. "Nunca vi algo como isso. Digo o mesmo." Laqueus disse a Queno. "Achei que nada disso deveria ser possível, a menos que a cidade inteira estivesse podre até o âmago. Mas qual é o seu ponto?" "Bem, acho que é porque estou mais segura entre monstros do que entre humanos." Ela disse. Isso atraiu olhares vazios e dolorosos. "Por favor, não me olhe assim." Queno disse. "Eu não quis dizer vocês, agora que o segredo está fora do caminho, eu me sinto muito melhor, mais completa agora que não tenho aquela adaga em meu coração, e que eu não tenho escondido algum segredo profundo e sombrio das irmãs que eu amo. Eu sei que você aceita o que eu sou." Ela disse enquanto seus olhos vermelhos de sangue se fixavam em cada par inabalável de uma irmã para outra. "Mas pense nisso, o que você teria feito se soubesse que eu era um vampiro no primeiro dia em que nos conhecemos?" Isso atraiu alguns olhares envergonhados de volta para ela, enquanto alguns olhares se desviaram de vergonha. "Exatamente. Vocês são as heroínas da humanidade. Mas sem me conhecer, teriam me matado, e não sentiriam mais arrependimento por isso do que teriam por mijar em um formigueiro." A voz de Evilei assumiu uma nota amarga. "Eu sei o que sou, e não pedi isso, ninguém se importou com a minha opinião quando fizeram isso comigo, mas ainda assim, para a maioria dos humanos, sou apenas algo para ser morto, mesmo que eu, Landfall, lutei pela humanidade contra os reis da ganância,
sem minha máscara, eu não passava de um cachorro louco para ser abatido e esquecido. Agora me digam, irmãs, quem devo temer neste lugar? Quem me odeia? Quem me teme? Onde estão aqueles que me queimam com fogo, me enforcam, me cortam e me estripam só pelo crime de ousar existir no mesmo mundo que eles? Houve silêncio entre suas irmãs então. É por isso que posso relaxar assim, porque só existem dois tipos de seres neste lugar. As irmãs a quem amo, e confio minha vida, a quem ofereço tudo, até o segredo da minha natureza. Ela começou, apenas para ser interrompida brevemente. E Gagaram perguntou. E seres que enfrentariam o mesmo destino que eu se fossem deixados à mercê da humanidade, heteromorfos, monstros, não sei quantos são bons ou maus ou simplesmente nenhum dos dois, mas nenhum deles pensa duas vezes antes de ver meu rosto. Meus olhos vermelhos não são mais notáveis do que a cor do seu cabelo, na verdade estou segura aqui a todo momento, nunca tive isso. Nem mesmo uma vez desde que isso foi tirado de mim quando criança. Keno disse, a felicidade voltando à sua voz. O clima era sombrio. Bem, há um perigo, disse Gagara. Evilei parecia preocupada. O que? Ela perguntou, molhando o cabelo. Gagara respondeu, e sua mão gigante e carnuda empurrou uma onda de água na pequena vampira maga, que, encharcada e atordoada, olhou para a grande boba sorridente. E então começou a rir alto, e alto, a tensão se foi, e o riso encheu o banho que era tão confortável quanto a própria água aquecida. Lacus arquivou em particular as palavras de Keno para contemplação futura, juntamente com uma nota mental para agradecer ao rei feiticeiro por oferecer a ela e sua equipe alguns dias de descanso em Nazarica antes de uma reunião formal. Elas tinham visto e feito muito, e agora elas precisavam muito de um tempo de inatividade para lidar e se recuperar mentalmente, bem como fisicamente. Isso contrastava fortemente com a maneira fria com que ele havia aniquilado a cidade de Wemark, mas ela não esqueceu que as próprias crianças foram poupadas da punição de seus pais, de acordo com o pedido de Lacus. Pensamentos que ela não tinha certeza se seria capaz de resolver. A brincadeira estava acabando quando uma linda mulher loira entrou na sala. Ela estava envolta em um manto branco puro, e olhou para o grupo com um pouco de timidez. Oh, não precisamos de nada, muito obrigado, tia disse com um aceno. A mulher pareceu confusa por um momento, mas então percebeu o que elas pensavam, e disse: Ah, não, eu não trabalho aqui, sou uma convidada. Pelo menos acho que é a melhor maneira de dizer isso. Oh, bem, há espaço no banheiro, deuses, essa coisa é enorme. Tia disse enquanto se inclinava para trás, e chutava lentamente as pernas sob a água. Ela ainda parecia hesitante, e Lacus apontou para um espaço aberto. O banheiro era muito grande, tia não tinha exagerado, ela tinha visto casas menores. Por favor, sinta-se à vontade para se juntar a nós, podemos demorar um pouco, e eu odiaria negar que você usasse por nossa causa, tivemos um momento muito difícil, e precisamos relaxar muito. Lacus disse com um sorriso gentil. Eu sou Lacus, e estas são Keno, tia, Tina, e Gagara. Lacus cuidadosamente se certificou de não anunciar que todas elas eram da Rosa Azul, incerta de quem era, mas razoavelmente confortável de que ela era pelo menos um pouco confiável, pelo crédito do rei feiticeiro. A mulher deu um sorriso gentil que iluminou bastante seu rosto. Prazer em conhecê-las, ela disse enquanto colocava seu material de banho na mesa e entrava na banheira. Eu sou a rainha Cálcabas Reais, do reino sagrado de Roble. Isso atraiu expressões chocadas de silêncio. Tia corou de vergonha por ter confundido uma rainha com uma atendente de banho. Desculpe, eu confundi você com. Você sabe. Ela murmurou. A rainha realmente riu. É definitivamente a primeira a fazer isso. Ela disse. Mas você não estava. Lacus começou. Morta. Sim. Jaldabaoth me matou antes de matar meu país, aparentemente há vários anos. Ela disse tristemente. O rei feiticeiro conseguiu juntar o suficiente do meu cadáver para facilitar a ressurreição. Você é sua prisioneira? Gagaram perguntou. Ela balançou a cabeça. Eu poderia ser, suponho, mas não. Ele me garantiu que estou livre para partir, mas ele ofereceu ajuda para recuperar meu trono, já que parece que minha família foi exterminada, e a teocracia se apoderou do controle, mesmo que apenas por procuração. Se você quiser ir embora, Tina perguntou. Ele me ofereceu uma propriedade para onde me aposentar,
ou uma escolta para meu reino para fazer o que eu desejasse sozinha, sem nenhum custo. Ele foi muito generoso. Ela disse suavemente, com gratidão em sua voz. O que você sabe sobre Vemark? Laquius perguntou, seus olhos assumindo um brilho duro, levando a rainha a olhar para baixo com vergonha. As próximas horas foram consumidas com conversas, com a rainha respondendo por sua supervisão dos horrores que aconteceram no Reino do Sul, e prometendo nunca mais deixar isso acontecer. E tudo o que ela pôde fazer foi segurar seu próprio corpo enquanto ele tremia. Eu falhei 2 vezes como rainha, ao que parece. Ela finalmente disse. Eu fui ingênua, pensei que a maior parte do meu reino, norte e sul, compartilhava minha visão de um lugar maravilhoso. Eu sabia que havia alguns que precisavam ser rebaixados, como o conde, o rei Andor. Mas eu não sabia que o sul havia me abandonado. Estou quase feliz por ter morrido antes de descobrir o quão pouco eles se importavam com o norte, ou mesmo um com o outro. Em retrospecto, parece óbvio, mas não serei tão ingênua de novo, nunca mais. Ela disse com aço em sua voz. Agora, porém, estou de volta, e não serei tão tola de novo. Vou retomar meu reino, meu trono, e colocar tudo em ordem. Ela disse com uma confiança ousada que veio de ter sido criada como uma nobre de destino. O que ele quer em troca? Laquius perguntou com algum grau de cinismo. Quando a rainha contou a ela quase não acreditou, e então ela contou a história de seus últimos dias junto do rei feiticeiro, encontrando antigos conhecidos dos reinos vizinhos para confirmar que era realmente ela, mas isso era o mínimo. Disso, a coisa verdadeiramente chocante foram as coisas das quais o rei feiticeiro falou. Elas já sabiam de seu sistema postal. Mas então ele falou sobre cunhagem de moedas para certificar o peso real, outra inovação recente que ele estava lançando para substituir sistemas de moedas antigas. Ele falou sobre o uso de um sistema de seguro para seus banqueiros para garantir que um credor ruim ou desonesto não perdesse ou roubasse o dinheiro de todos, evitando o acúmulo destrutivo que realmente causou tantos problemas para os reinos no passado. Gagara e as gêmeas estavam francamente entediadas com aquele tipo de blá 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 governamental, mas Keno e Laquius estavam atordoadas. Ele parecia estar empenhado em consertar problemas que não haviam sido bem compreendidos antes, muito menos resolvidos. Então espere. Ele retém uma quantia do tesouro de seu reino, e qualquer credor que deseje operar deve pagar uma pequena fração de seu lucro líquido para esse tesouro também. E em troca, eles são segurados certificados, e se algo acontece, por exemplo, se eles forem roubados, e o dinheiro levado, tudo o que eles precisam fazer é notificar os agentes do rei feiticeiro, entregar seus livros. E todo o dinheiro pode ser devolvido, e tudo o que eles precisam fazer é manter uma reserva de seus próprios, além dos empréstimos feitos, e sujeitarem seus livros à inspeção regular pela polícia contábil local para evitar fraudes. Isso é genial. Além disso, deve facilitar a tributação dos credores também, e ninguém vai negociar com um credor não garantido. Laquius disse com admiração. Parece que toda vez que ele fala, ele começa uma revolução em alguma coisa. Calca disse, sua voz tão clara quanto as águas do banho. Conheci muitos nobres, justos, falsos, finos, frágeis e defeituosos, mas nunca encontrei um rei que eu chamaria de supremo. Ele parece pensar léguas à frente, e simplesmente me restaurou a vida. Ele fez isso de forma fácil, e transformou aqueles que tiraram minha nação, naqueles que deveriam ser os vilões, nos vilões que realmente são, mesmo quando se disfarçam de heróis, e ele não pede nada de especial de mim ou do meu reino para fazer isso. Seu único pensamento parece ser proteger seus seguidores que estão fora de seu alcance. Ele chamou isso de obrigação da nobreza, a marca de um rei digno. Ele disse que poder absoluto gera responsabilidade absoluta. Confesso que sua filosofia é atraente. Oh, pelos deuses, isso é bom. Ela disse enquanto um jato de água batia na parte inferior das costas. Ele disse a você como chama esses banhos? Calca perguntou. Banheiras quentes. Disse tia. Eu quero uma. Acrescentou Tina. Eu acho que é seguro dizer que todas nós queremos. Laquius disse ao sentir a tensão sendo eliminada de seus músculos doloridos. Elas se deleitaram em relativo silêncio pelo que pareceram horas a mais antes que a fome começasse a roer suas barrigas coletivas. Estou morrendo de fome, meninas, vocês vêm. Laquius disse enquanto se levantava, e pegava uma toalha próxima.
Um grunhido coletivo de vários estômagos disse que sim, e quando elas saíram, elas se curvaram para a rainha ressuscitada, e partiram. Depois que elas se secaram, e se vestiram, e voltaram para seus quartos, Queno disse algo que as fez congelar. Me ofereceram a chance de me alimentar esta noite. Como? Laquius perguntou. O rei feiticeiro me informou que um de seus servos heteromórficos tem minha condição também, e além de seus próprios servos, há alguns outros que não a atendem diretamente, mas que foram criados expressamente para servir como doadores. Para ela, ou outras pessoas com essa necessidade. Ela disse. Eles são obrigados. Gagaram perguntou suavemente. Eu perguntei a mesma coisa, e ele disse que não, eles eram seres criados, que foram criados não só para isso, mas também para aproveitar o processo. Eu sou a primeira convidada a ter essa natureza. Então ele contou que eles estão muito entusiasmados com a possibilidade, e esperam que eu aceite. Queno disse suavemente. Se te deixa desconfortável pensar em mim desse jeito, eu não preciso, eu vou recusar. Ela disse. Não, eu tenho que me acostumar com isso, eu tenho que. Laquius disse mais para si mesma do que para Queno. Eu tenho que superar quem eu era, para aceitar tudo o que você é, não vou deixar meus problemas continuarem sendo seus problemas. Disse Laquius. Deixe-me ir com você. Ela disse. Isso atraiu olhares surpresos para Laquius, mas sua voz era resoluta. Os lindos olhos vermelhos de Queno se estreitaram. Você tem certeza disso? Ela disse com dúvida. Eu tenho. Laquius disse com confiança. Então siga-me. Ela disse, e Laquius deu uma olhada para o resto da equipe, e então saiu atrás de sua irmã vampira. O bar ao qual elas chegaram tinha uma criatura não humana em comum atrás dele, e um estranho pinguim bebendo lá, mas no canto do bar vazio, havia uma mesa de canto, uma grande mesa redonda, e duas figuras de beleza chocantes. Um macho, e uma fêmea. Laquius seguiu silenciosamente enquanto Evilei se movia com propósito para a mesa, e sentou-se ao lado do homem ali. Ele estava de peito nu, e tinha músculos ondulados, e vigor juvenil, e o par parecia recebê-la com entusiasmo, e isso deixou Laquius muito à vontade, e então Evilei gesticulou para ela. Esta é Laquius, uma querida irmã, mas ela não é como eu, ela não tem minhas necessidades ou desejos. As palavras de Evilei não foram ofensivas, mas muito claramente ditas como se ela estivesse dando uma previsão do tempo. Ela ainda está se acostumando com a ideia do que eu sou, e ela queria se juntar a mim para entender melhor, e provavelmente para ver que não havia nenhuma compulsão para vocês fazerem isso. A dupla deu a Laquius um olhar ligeiramente sujo. É claro que não somos obrigados, é para isso que estamos aqui, é por isso que fomos criados. A mulher silvestre, e esbelta disse com uma voz cadenciada. Criada. Laquius disse incrédula. Sim, criados. O homem ao lado dela disse. Por um dos 41 seres supremos que criaram este lugar. Laquius parecia estupefata. Perdoe minha ignorância, eu não entendo. Laquius disse educadamente. Suas boas maneiras pareciam enxugar suas expressões desagradáveis. Somos uma classe simbionte da vida, embora pareçamos humanos, não somos, extraímos sustento doando a nós mesmos em troca, nos especializamos em dar aos vampiros, concedendo muitos benefícios, e bufos sobre eles quando eles consomem nosso sangue, em troca, nós ganhamos também. Nós extraímos prazer físico, mas também extraímos conhecimento, compreensão, e sustento. Quando um vampiro se alimenta de nós, uma pequena quantidade de sua saliva entra em nossos corpos, e isso nos fornece os nutrientes de que precisamos. Quanto mais damos, mais aprendemos, e nos aprimoramos. Isso nos torna melhores anfitriões. Anfitriões? Laquius perguntou, já atordoada e confusa. Sim, fomos criados para garantir que os clientes aproveitem este lugar, embora nosso Senhor nos permita ir a qualquer lugar, não há lugar onde preferimos estar. A mulher disse, sua voz como um riacho murmurante ou o canto de um pássaro. O rei feiticeiro criou você? Laquius perguntou, pasma. Não. Eles disseram, e balançaram a cabeça. Fomos criados por Lord Peroroncino, o mesmo que criou Chautiar, embora sejamos muito mais legais do que ela. O homem disse com um sorriso irônico. Ele era o deus do rei feiticeiro? Laquius perguntou baixinho, levando os dois a rir ruidosamente. Quando o riso começou a diminuir. Oh,
como eu gostaria que você pudesse se alimentar de mim, eu adoraria ganhar seu senso de humor. A mulher disse, seus seios ainda arfando com a força de sua risada. Lord Peroroncino era um dos subordinados de Lord Ains. A mulher disse com um risinho. Lord Ains era o governante de todos os outros 40 seres supremos, juntos eles criaram tudo em Nazarick, desde as paredes, pisos e teto, até os terrenos ao seu redor, e tudo o que o preenche, exceto por alguns dos tesouros que obtiveram da caça aos deuses. Deuses? Caçando. Keno engoliu em seco. Que diabo é isso? Eles caçavam outros como eles. O homem respondeu, e Lakiu sentiu como se o mundo estivesse se abrindo sob seus pés, e engolindo-a inteira. Ains parecia ter o poder de um deus dos deuses, sua preocupação original foi quase esquecida diante dessa revelação, e ela arrancou à força seus pensamentos longe desse curso de contemplação. Perdoe-me, me distraí, por favor. Se não for ofendê-los, posso assistir? Ela perguntou ao par de anfitriões. Os dois trocaram um olhar, e deram de ombros, e o homem estendeu o braço, e o virou, mostrando o pulso para Keno. Ela pegou gentilmente, com reverência, e ele acenou com a cabeça com um sorriso, e Keno manteve os olhos em Lakius, e abriu a boca, mostrando suas presas, e afundou-as lentamente na veia. Se o homem sentiu alguma dor real, não demonstrou, não tentou se afastar, simplesmente relaxou no assento macio, e esperou. Lakius não conseguia desviar o olhar, parte de seu instinto era fugir, parte era lutar, parte era sacudir Keno, e perguntar o que ela estava fazendo, mas enquanto observava, ela percebeu o quanto de sua resposta foi construída. Em torno de seu próprio preconceito contra o que Keno era, tudo o que ela havia aprendido a pensar sobre os vampiros estava nublando sua visão do que realmente estava à sua frente. Keno não odiava esse homem, ela nem estava tentando machucá-lo, ela estava apenas tentando existir da melhor maneira possível para si mesma, e ele era um participante voluntário que não foi prejudicado nem forçado. Depois de alguns minutos, ela viu o homem pegar e apertar a mão de Keno gentilmente, e ela a soltou, e se afastou do pulso dele. Ele baixou o braço de volta para a mesa. Gostaria de um pouco mais? A fêmea perguntou enquanto Keno lambia os próprios lábios, tirando manchas de sangue que haviam caído. Lakius permaneceu em silêncio, e sua atenção foi desviada apenas por um momento quando o barman colocou uma bebida na frente dela. Ela estava prestes a falar quando ele disse: por conta da casa. Ela assentiu entorpecida, e observou Keno se inclinar, e agarrar o pulso da mulher da mesma forma que fizera com o homem. A mulher estremeceu quando isso aconteceu, e por um momento Lakius pensou que era angústia, antes de reconhecer que a mulher tinha uma expressão feliz em seu rosto, e não era por isso que seu estremecimento apareceu. O desconforto de Lakius assumiu uma dimensão totalmente diferente, e eventualmente, Keno soltou o pulso da mulher, e recostou-se em seu assento novamente. Ela olhou para Lakius, que bebeu bruscamente, e bateu o copo na mesa, e os olhos vermelhos de Keno, que eram brilhantes em condições normais, agora brilhavam como sóis vermelhos gêmeos, e penetravam no âmago de sua querida irmã. Olhe nos meus olhos. Ela disse à sua irmã, sua líder, sua amiga. Foi uma frase assustadora para a maioria dos vampiros, mas Keno disse de uma forma que mostrava que ela era vulnerável, como um cachorro oferecendo sua barriga para mostrar confiança, e Lakius não queria falhar com ela, então ela encontrou o olhar de Keno diretamente. Olhos dos vivos, e olhos dos mortos-vivos, um se encontrou com o outro, e Lakius não sentiu medo. Ela não desviou o olhar, e a ousadia que fez de Lady Aindra uma mulher lendária apareceu novamente. Ela estendeu o braço, colocando o pulso na frente de Keno. Eu daria minha vida por você sem hesitar, então por que não daria sangue por você pelo mesmo padrão? Se você quiser, é seu para tomar. Lakius disse com uma confiança distinta, aguda e forte. Seu momento de apostasia foi tenso semanas antes. Ela lutou muito para se livrar de seu fanatismo, sua vulnerabilidade passada nascida do calor do momento, mas que levou ela para enterrar ou queimar cada parte de si mesma que machucou a pequena vampira maga que ela amava, e este ato foi o ponto culminante desses esforços. Livremente, pensativo, e com compaixão. Os olhos de Keno estavam fixos nos dela, e os olhos vermelhos nublados com lágrimas, e ela agarrou o pulso, e puxou Lakius para perto dela, do outro lado da mesa, derrubando o copo, e surpreendendo os dois seres simbióticos, e ela apertou Keno como criança faria com um bicho de pelúcia,
seus braços pequenos enrolados ao redor da dura nobre aventureira, prendendo seus braços ao seu lado, e Laqueus olhou para baixo para ver um sorriso alegre no rosto de Evileia. Ela tentou devolvê-lo, mas a força do vampiro era muito grande. Irmã, Laqueus disse, eu sei que disse que te daria meu sangue, mas eu prefiro não ter ossos quebrados. Muito apertado. Ela engasgou, e Queno soltou embaraçada, permitindo que Laqueus relaxasse e respirasse novamente. Foi nesse momento que uma pequena empregada de aparência humana entrou, e disse ao par desgrenhado de aventureiras: o rei feiticeiro vai vê-las agora. Já informei suas companheiras, então vocês podem prosseguir diretamente para a sala do trono para uma audiência privada. Por favor, siga-me. Ela disse suavemente. Isso levou as duas mulheres a se recomporem apressadamente. Elas caminharam atrás dela, e casualmente Laqueus disse: não era o que parecia, eu juro. Seu rosto estava vermelho como uma beterraba pelo que deveria ter aparecido. A tímida garota corou um pouco, e disse: não cabe a mim julgar. Em uma pequena voz doce. Queno também corou, mas optou por preencher o momento com uma pergunta. Posso perguntar qual ser supremo criou você? Não fui criada aqui, sou humana. Ela disse suavemente. Um humano, como eu? Laqueus perguntou. Sim, Lord Ains me resgatou da 8 dedos, meu marido, seu mordomo-chefe, matou Zero, e o resto dos meus captores, e cuidou da minha segurança. Ela disse com uma voz cheia de calor e amargura. Eu era um dos brinquedos que trabalhavam nos bordéis de escravos. Sebastian me encontrou. Me salvou. Quando a 8 dedos tentou prendê-lo para se vingar, ele me aceitou, e se tornou meu marido. Laqueus ouviu com cuidado, e olhou para Evileia. Eu conheço esta história, ou pelo menos partes dela. Eu ouvi falar de seu marido por meio de um garoto chamado Clint. A empregada sorriu. Eu o conheço, meu marido falou dele com carinho. Ela disse. Então Laqueus acrescentou. Nós nos perguntamos o que aconteceu depois de tudo isso. Seu marido deixou a capital, e nunca mais ouvimos nada. O rei feiticeiro disse que tinha uma dívida com minha irmã, que ele aprendeu coisas com o diário dela após sua morte, então ele pagou sua dívida com ela através de mim, permitindo que eu vivesse aqui com Sebas. Ele me deu roupas, boa comida, me deixou trabalhar, me manteve segura. Ela disse suavemente, sua voz falhou um pouco. Os nobres. Eles nos tratam como animais de estimação na melhor das hipóteses, e brinquedos descartáveis na pior. É como eu acabei onde eu acabei. O nobre da minha aldeia me usou até que eu me tornei chata, então me vendeu para o inferno por menos de uma garrafa de um bom vinho. Senhora Laqueus, eu não sei o que você ouviu sobre o rei feiticeiro, eu sei sobre o que aconteceu nas planícies Katze, mas, por favor, não deixe que isso atrapalhe seu julgamento. Ele é terrível de se ver, poderoso até de se olhar, ele tem a aparência de um monstro. Mas por dentro, ele não é nada disso, apenas. Laqueus tocou o ombro da empregada. Eu tive dicas sobre isso, eu o conheci brevemente, e vi o que ele era capaz de fazer, e não acredito que ele seja o que parece ser. Não sei o que devo pensar ainda, mas eu tenho uma mente aberta. A empregada engoliu em seco quando elas se aproximaram da sala do trono, e quando a porta se abriu, Ains estava lá, atendido apenas por Sebas. As outras membros da Rosa Azul estavam presentes, mas estava vazio quando o par avançou para o centro do paraíso. Ains, no entanto, fixou seu olhar em Tuareninia, que obviamente tinha apenas lágrimas escorrendo pelo rosto. Tuare, você está bem? Ele perguntou, sua voz ecoou com preocupação, o que a chocou em seus núcleos coletivos. Não muitos nobres estavam atentos o suficiente para suas meras criadas para detectar angústia, ou compassivos o suficiente para responder a ela. A garota assentiu. Eu estou, senhor, são apenas memórias. Ela disse. Sebas, por que você não vai atender sua esposa? Eu vou ficar bem sozinho com nossos convidados por um tempo. Ains disse educadamente, e Sebas curvou-se profundamente. Como você diz, meu senhor. E ele desceu do trono, e pegou a mão de Tuare, e a escoltou para fora. Quando a porta se fechou atrás deles, Ains gesticulou para que a equipe se aproximasse do trono. Elas se ajoelharam em frente ao trono, e depois de um longo momento, Ains começou a falar. Acho que a maioria dos grandes governantes teria um discurso profundo a fazer neste momento, disse ele enquanto acariciava o queixo. Mas não vou perder tempo com prosa floreada agora.
Suas esferas vermelhas varreram todas elas, e o grande rei esquelético no magnífico trono parecia crescer diante de seus olhos, era como o oposto de uma intenção de matar. Enquanto a intenção de matar criava um medo paralisante, ele parecia ter nele intenção nobre onde sua presença crescia, e enchia a sala, onde seus olhos não podiam deixar sua forma, e seus ouvidos não podiam deixar de ouvi-lo falar. Em vez disso, serei direto. Ele disse. O mundo está mudando, na maioria das vezes isso acontece quer as pessoas queiram ou não, frequentemente acontece porque as pessoas erradas querem que mude da maneira errada. Desta vez será diferente, porque eu vou mudar este mundo, e vou mudá-lo para melhor. Não haverá mais V-Marques, não haverá mais escravidão, nem contratos que são escravidão em tudo, menos no nome, estupro não será o direito dos vencedores, e os camponeses não serão brinquedos para os corruptos, nem tolerarei a corrupção. O ciclo de destruição e abuso será encerrado, e a paz e a prosperidade que desejo se tornarão reais. Todos, não importa a sua raça, sejam eles homens-fera, heteromorfos, humanos, vampiros. Todos, e qualquer um, que aceite o contrato social de viver, e deixar viver. Suas palavras perfuraram seus corações como flechas, elas ouviram a princesa Renner falar de objetivos elevados antes, mas ela não tinha poder para decretá-los, na verdade apenas um punhado já havia sido aplicado com sucesso, e esses foram frustrados a cada passo por nobres poderosos. O rei feiticeiro parecia ser capaz de derrubar o que queria, quando queria, e as coisas não acabaram bem para aqueles que ousaram tentar detê-lo. Vocês pretendem se opor a algum desses objetivos? Ains perguntou, inclinando-se para frente com suas orbes vermelhas, encontrando cada olhar por sua vez. A equipe lendária se entreolharam por um momento, e então Lacus respondeu: Senhor, posso falar livremente. Eu não faria isso de outra forma. Disse Ains. Senhor, você sabe o que é minha irmã. Ela disse com naturalidade. Sim. Ains respondeu. Se eu soubesse o que ela era, antes de me ligar a ela como uma irmã, eu a teria matado. Você me mostrou que eu estava errada, ela me mostrou que eu estava errada, um de seus padres em Kedin me mostrou que eu estava errada. Quando passei por Comonton, uma mulher cobra me disse que sob seu governo ela pela primeira vez viveu sem se preocupar que alguém matasse seus filhos. Quando expressei surpresa com seu cuidado, lembrei-me de que ela era uma mãe, e amava seus filhos como uma mãe humana faria. Quando falei com os anões, eles me disseram que você salvou a nação deles. Quando vimos a maneira como seus seguidores prosperaram, o uso dos mortos-vivos, a reverência pelos vivos, a disposição de se sacrificar. Quando vimos que seus sacerdotes não apenas curaram os outros de graça, mas eles nem mesmo consideraram ter um pagamento por isso. Não posso negar que fiquei comovida com tamanha compaixão. Já vi muita coisa em minhas viagens, mas nenhuma regra como a sua. Ela respirou fundo, e exalou muito lentamente. A rainha Calca nos contou que você pediu a ela em troca de sua ajuda, e, bem, com tudo o que ouvimos, e tudo o que vimos, não tenho coragem de me opor à sua visão. Sua visão dá à minha irmã, nossa baixinha, nossa Evilei, um lugar neste mundo, mas os velhos hábitos dos quais eu fazia parte exigem que ela morra, meus deuses exigiam que ela morresse. Eu abjurei meus deuses, eu os condeno por condená-la, eu não sei se você é um deus. Eu nem sei mais o que é um deus. Mas você me fez repensar o mundo, e quando vejo a maneira como você muda isso, me vejo querendo que você tenha sucesso. Isso responde à sua pergunta, meu senhor? Ela perguntou, olhar encontrando olhar. Sim. Ains respondeu. Mas isso levanta outra questão. Você vai me ajudar? Ele perguntou com a mesma franqueza. Como? Ela perguntou suavemente. Existem aqueles que não querem mudanças, que querem um mundo de Weimar, um comércio de escravos, que querem acabar com os diferentes, e impor sua corrupção. Esses defensores do passado estão em movimento, lutando para impedir minha reviravolta. Pelas coisas que eles acreditam, eles me chamam de mal por isso. Só pela reputação você mudaria muitas mentes ao ficar do meu lado, mas mais do que isso, meus exércitos estão se reunindo, e estão prontos para ir, apenas um punhado de preparativos permanecem em andamento. Eu gostaria de pedir que você se juntasse às fileiras do meu exército sob o comando do general Zariuzu. Seu exército inclui os voluntários de meus aventureiros nacionalizados que deram seu apoio a mim, incluindo alguém que vocês conhecem, pois acredito que vocês já conheceram Momon pessoalmente.
Ains perguntou educadamente. Ken corou furiosamente, de repente perdendo sua máscara. Podemos ter algum tempo para considerar isso, senhor? Laquius perguntou. Claro. Ele disse. Estamos livres para sair? Laquius perguntou. Você fez alguma coisa que a faça merecedora de ser detida? Ele perguntou. Não, senhor. Ela respondeu. Então você não é prisioneira, diga-me para onde mandá-la, e para lá você será enviada. Disse Ains. De volta a Kedin, nosso contrato pode ter sido cancelado, mas recebemos até o final do mês. Ela respondeu. Continuarei a cobrir seus custos de trabalho naquela região no futuro próximo. Ains respondeu. Eu já estou fazendo o mesmo para os aventureiros que permiti serem contratados fora do meu reino, vou estender essa cortesia a você também, como uma demonstração de gratidão por sua ajuda a Neia Baraja. Ele adicionou. Obrigada, Majestade. Por isso, e também pela maravilhosa chance de relaxamento e recuperação, precisávamos muito de tudo o que tivemos aqui. Laquius disse com profundo respeito em sua voz. Não pense nisso, em vez disso, pense na minha oferta. Ele respondeu, e quando chamou um portal, e apontou para ele, as mulheres se levantaram, fizeram uma reverência, e entraram sem hesitar.